Boa tarde, já estamos almoçados aí e hoje nós vamos fazer um bate-papo breve sobre a minha experiência de escritor, a minha experiência de jornalista e o que a gente pretende oferecer com esse curso para jovens, meninas, meninos, adultos, senhores de idade, senhoras de idade, porque a habilidade da escrita é uma coisa muito legal de você iniciar, de você desenvolver, de você criar, de você aprimorar. É um processo que praticamente não tem fim. Sempre a gente pode escrever um pouquinho melhor. Então, em primeiro lugar, eu sou jornalista de formação, tive uma experiência muito grande no jornalismo impresso, trabalhei durante muitos anos no Jornal do Comércio, fiz alguns freelancers para o Correio do Povo, por alguns meses, quando eu estava de férias no trabalho. E o que mais que eu fiz nessa vida profissional? Trabalhei durante muito tempo em assessorias de comunicação, de empresas, de instituições, e ainda é hoje a minha fonte de renda principal é trabalhar como jornalista na assessoria de comunicação. Então hoje eu estou com 61 anos, com apesar dessa carinha de 18 anos aqui, a barba branca engana um pouco. E a minha habilidade de escrita começou a se desenvolver desde os 14, 15 anos. Eu fiz poesias, fiz canções, fiz contos, tentei escrever um romance lá com 20 e poucos anos. Isso agora parece que está mais ou menos encaminhado esse romance que eu fiz, né? E aqui tem uma coisa que eu não me disponho a fazer, né? O que eu não me disponho a fazer? Eu não me disponho a ensinar ninguém a escrever. Porque cada um respira de um jeito, cada um caminha de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um escreve de um jeito, né? O que eu pretendo fazer aqui é mostrar o meu método de trabalho, como eu desenvolvo a minha narrativa, que tipo de narrativa eu desenvolvo, como eu trabalho, como eu vou melhorando o texto, como eu vou desenvolvendo a narrativa. Então, as coisas vão nessa direção. Então, eu não pretendo ensinar ninguém a escrever. Eu acho que cada um tem que desenvolver o seu próprio estilo de escrita, né? E o que eu posso fazer? Eu vou expor um método de produção de escrita que eu uso há muitos anos. Depois eu vou mostrar um pouco dessa produção escrita. Então, primeiro eu vou falar o que eu quero oferecer para quem fizer esse curso comigo, quem acompanhar esse processo de finalização de uma obra. A ideia que eu tenho é disponibilizar esses arquivos originais de onde surgiu a borracheira. E a partir disso, cada um, a partir de um texto inicial meu, cada um vai poder desenvolver a sua própria narrativa, vai desenvolver o seu texto, vai desenvolver a sua trama. No meu caso específico, eu falo da minha vida real, dos amores que eu tive, dos problemas no trabalho, dos problemas na família. Basicamente, essa é a minha forma de narrar. E cada um vai adaptar essa minha forma de narrar, esse meu método de escrever, à sua própria maneira de ser, a sua própria maneira de pensar. Pode criar uma ficção, pode criar qualquer tipo de texto, vai depender do que a pessoa vai querer escrever. Então, eu vou dar um ponto de partida. É um texto que eu escrevi em 2015, mais ou menos, e que deu origem à borracheira. Então, a gente vai trabalhar com vamos disponibilizar esse texto
o PDF desse texto, vamos disponibilizar ele em Word também para a pessoa poder começar a escrever a partir dessa estrutura mínima que eu vou oferecer. E a partir daí eu vou mostrar como eu comecei a escrever esse livro, como eu desenvolvi a narrativa, como eu consegui concluir ela no ano passado, acho que foi julho de 2020, a primeira versão. Em novembro fiz um ajuste e agora estou retomando o livro para fazer esse acabamento com toda a calma do mundo. Então, além da minha experiência como jornalista, eu fiz mestrado e doutorado em linguística. Então você se habilita a escrever de uma narrativa científica, né? E no tempo que eu fiquei afastado do trabalho no Rosa, durante 5 anos aproximadamente, eu escrevi um livro de filosofia, que está muito legal, O Filósofo do Mar, né? O Índio Cibernético escreveu, o filósofo do Rosa escreveu Índio Cibernético. Então eu conto a minha vida, as minhas experiências e as grandes questões da filosofia, o mundo interior, o mundo exterior, as nossas ilusões, as ilusões exteriores. Então a gente faz uma narrativa complexa, né? Acho que são 50 mil palavras, eu não me lembro bem agora, mas mais ou menos 160 páginas. O livro original tem 120 páginas, né? Tem aqui no tamanho A5. E nesse mesmo período, eu também fiz 4 livros técnicos sobre a leitura, sobre o letramento. Então, eu dissequei a minha tese em 4 livros distintos. O Aprendiz e a Leitura, O Leitor de uma Palavra, O Ambiente de Aprendizagem, A Leitura na Mente e ABC sem ABC, que é essa proposta de ensinar a leitura sem utilizar o recurso do alfabeto. Então, e além disso, eu escrevi também esse romance, né, que é o livro da minha vida, que eu vou ter que reescrever muito ainda, que chama-se A Luz. A Luz. É um romance, é a ficção pura, não tem nada a ver com o Ricardo, não tem nada a ver com a minha vida. Então, esse romance eu escrevi também lá por volta de 2010, 2011, né? Então, eu tenho uma ampla gama de habilidades letradas em escrita. Então, tem o texto científico, tem o texto jornalístico, tem o texto de ficção, tem o texto convencional, que é esse que eu trabalho na Borracheira, e tem esse texto de filosofia, que eu reflito sobre as coisas da vida, do pensar, do saber, né? Do que é esse mundo interior, do que é esse mundo exterior, essas questões clássicas da filosofia. Então, a proposta que eu estou fazendo aqui é para ajudar quem quer aprender a escrever bem, quer escrever com essa perspectiva do autoconhecimento, da evolução interior. Se você quer ficar milionário com a literatura, velho, isso eu não posso ajudar muito, porque os meus livros têm essa perspectiva da satisfação interior. Eu não estou preocupado com um aplauso. Claro que a gente gostaria de que o livro vendesse, que a gente ganhasse dinheiro, mas esse não é o foco da minha literatura. E também não vai ser o foco desse curso, né? Então, a gente usar a escrita como um instrumento do autoconhecimento, da gente conseguir evoluir um pouco mais, aprender a sofrer um pouco menos. Então, esse é basicamente o estilo desse curso aqui. Nós vamos trabalhar com a escrita, então vai ter essas noções básicas que nós vamos passar agora nesses vídeos introdutórios do curso, que é para dar essa visão do todo. Então aqui estou dando uma breve apresentação, e só para ter uma dimensão da onde surgiu a Borracheira. Então tem um livrinho pequenininho aqui, esse chama-se Sonhar o Real. Isso eu escrevi em 2015 e 2006. Tu pensa que isso é tudo? Não, tem a segunda parte ainda. Então, e a Borracheira,
saiu de um fragmento desses que eu não cheguei a revisar. Então agora em 2019 eu comecei a pegar esse material, dei uma mexida, escrevi um outro romance chamado Fênix, também tem umas 300, 400 páginas, e sobrou um trechinho pequeno, lá de umas 50, 80 páginas, da onde eu fiz toda essa escrita da borracheira, que vai ser o foco principal desse curso. Nós vamos começar o curso pelo fim. Nós vamos trabalhar essas questões da escrita, da correção, da estrutura, do que a gente precisa corrigir, que defeitos a gente tem que evitar. E depois a gente vai voltar para trás, a gente vai dar os instrumentos para cada participante do curso desenvolver sua própria narrativa. Ela pode se servir desses PDFs, dessas transições das várias versões que eu tenho desse livro, que foi, primeiro, esse fragmento começou como um romance que não existe mais, que é O Filósofo do Mar. Eu fiz 3 novelas breves, com uma escrita suave, uma escrita tranquila, sem pressa. Eu trabalhava mais ou menos 2 horas por dia no texto, e depois mais umas 2 horas na revisão do texto. Mas isso nós vamos explicar mais para frente. Então, o foco do curso vai ser pegar essa estrutura que está pronta, da borracheira, que a estrutura está pronta, o livro tem 100 páginas, e nós vamos corrigindo parágrafo a parágrafo, lendo, relendo, ajustando, imprimindo. E a expectativa é que a gente faça um curso de entre 20 e 40 horas no longo prazo, um curso sem pressa para terminar. O objetivo não é escrever livros de sucesso. O objetivo é desenvolver habilidades letradas em busca dessa vida interior, dessa construção do ser. E é isso que eu defino como a literatura geométrica, a geometria do Spinoza aplicada na literatura. Então a gente trabalha nesse viés do autoconhecimento, na evolução interior. Então o foco é a evolução interior, usar a escrita como um meio de acessar a si, como um meio de conhecer a si, como um meio de acessar a própria alma, para ser mais feliz, para sofrer menos, para entender essas relações complexas da vida exterior e da vida interior. Então, basicamente, é esse o foco do curso, e é essa a proposta que nós vamos desenvolver ao longo dessa vida eletrônica, essa vida digital aí, por acho que umas 200 aulas, eu prevejo mais ou menos umas 200 aulas. É isso aí, espero que você se engaje nesse projeto e consiga usar a escrita como um meio do autoconhecimento, como um meio da evolução interior. Era isso aí, bora lá, é nóis!